Vou beber bastante água, que eu tô sem voz. E eu tô muito feliz, na verdade eu tô muito nervoso, vou ser sincero. Porque eu fiz uma confusão na minha agenda que foi coisa linda. O pai tinha falado comigo há um mês atrás assim, prega no culto de retorno do retiro, eu tinha entendido que era o culto dos homens depois do retiro. E aí ele ontem de manhã chegou para mim e falou: "Ei, tá tudo certo?" Eu falei: "Certo para quê?" Aí ele falou: "Não, tá tudo certo." Eu: "Certo para quê?" Que eu não sabia, enfim, e graças a Deus estamos aí. Então eu confesso que eu tô bem nervosinho, mas graças a Deus o Senhor é bom. E vai dar microfonia aqui, então pode baixar, eu me viro. E tudo que foi falado até aqui já foi uma confirmação. Até mostrei para o pastor Tiago que quando meu pai fala de aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo, e eu quero falar um pouco sobre isso. Nesse final de semana nós ouvimos muito a respeito de legado, que os homens precisam construir um legado. E é uma verdade, cada homem na sua casa precisa sim ser um homem que as pessoas olharão, que a sua família olhará e falar assim: esse cara precisa ser copiado. Esse cara eu preciso fazer tudo o que ele faz, porque ele é um exemplo, ele é uma referência, ele é alguém que de fato está deixando um legado. Só que eu acredito muito nisso, mas eu creio que se nós pensarmos só nisso, quem sabe nós vamos transferir a responsabilidade de um corpo para uma pessoa. Porque não é porque os homens precisam deixar um legado que a igreja não precisa deixar um legado. Nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos nós fomos comissionados para uma missão. A missão que Cristo nos comissionou é ide e fazei discípulos. Quando nós falamos de fazer discípulos, nós estamos falando de pessoas que imitem o nosso comportamento. Pessoas que olham para nós e não veem apenas nós, mas veem Cristo em nós. Então existe uma grande responsabilidade nessa palavra que está estampada nos nossos peitos, essa palavra que está estampada nos nossos bonés, que é legado. Nós como igreja precisamos entender que nós precisamos deixar um legado para a sociedade. Não é uma responsabilidade só de um homem, claro que, como eu falei, dentro de uma família, isso sim é uma responsabilidade, mas quando nós viemos para o corpo de Cristo, nós precisamos entender que a igreja é aquela que precisa deixar um legado. Só que muitas vezes nós limitamos a nossa missão em algumas coisas. Nós limitamos a nossa missão em vir para a igreja. Nós limitamos a nossa missão em participar de um GC. Nós limitamos a nossa missão em ter comunhão com os nossos irmãos. Nós limitamos a nossa missão em participarmos de um retiro. Só que a nossa missão vai muito além de um ecossistema. Porque é possível que pessoas entrem na igreja, participem de tudo que nós estamos participando hoje, faça tudo aquilo que nós fazemos hoje, mas mesmo assim não seja um discípulo de Jesus. Isso faz sentido para você? É possível que pessoas entrem, participem, estejam ao nosso lado, chorem nos mesmos hinos que a gente chora, se quebranta na mesma palavra que nós nos quebrantamos, mas mesmo assim não é um discípulo. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos cair no erro de achar que se viemos à igreja nós estamos deixando um legado. A nossa missão não é essa. Ser discípulo não é vir à igreja, ser discípulo é seguir o exemplo de Cristo. Ser discípulo é ser igual a Cristo. Ah, pastor, mas isso é muito difícil, não é? Não é, porque nós vemos isso na história, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos 12 pessoas que caminharam com Jesus, transformaram a história da humanidade. E muitas vezes nós nos acovardamos diante da missão que Cristo tem nos dado.
para que o mundo seja alcançado pela graça de Jesus, é necessário que é necessário que você, é necessário que o corpo de Cristo seja aquele pelo qual verão a graça de Jesus. A responsabilidade não é de uma pessoa, não é do pastor da igreja, a responsabilidade é nossa. Quem sabe, mulher, você olhou para o seu marido e falou: nossa, ele veio e ele vai transformar tudo. Sim, ele pode fazer isso. Na verdade, ele deve fazer isso. Só que existem muito mais responsabilidades que estão além das quatro paredes da nossa casa. Existem muitas responsabilidades que estão além das quatro paredes da nossa igreja. E são nesses lugares onde nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, precisa se manifestar. Porque se nós afirmamos que andamos com Ele, devemos andar como Ele andou. Não são palavras minhas. 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem afirma estar nele, também deve andar como Ele andou. Então é nossa responsabilidade construir um legado. A igreja de Cristo, eu não estou falando de placa, queridos. Agora eu preciso que você me entenda. Eu não estou falando da comunidade do reino. Estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só. E eu preciso que você tenha isso em mente, porque nós vamos falar disso mais pra frente. Mas a igreja de Jesus é uma. Jesus não vai voltar a buscar a comunidade do reino. Jesus não vai voltar a buscar a Assembleia de Deus. Jesus vai voltar a buscar uma noiva preparada. E nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a sua igreja, parte do seu corpo. E para que nós cumpramos essa missão, é necessário que nós entendamos alguns princípios que vão nos fazer cumprir essa missão com êxito. Primeira coisa, eu queria que você repetisse comigo, é identidade. Quem nós somos como igreja? E eu quero que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 14. Leandrão, NVT, tá? Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse um olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Você pode dizer amém por isso? A igreja não é um lugar, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu não estou falando de você, a igreja, eu estou falando de nós somos a igreja, ok? Grava isso na sua cabeça. Nós somos o corpo vivo de Jesus na terra. Nós fomos chamados para refletir
a sua imagem em tudo aquilo que nós fazemos. A nossa identidade, ela não vem de denominação A, denominação B. A nossa identidade vem de pertencermos a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, nós somos filhos dele. Gálatas capítulo 3, 26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Se nós acreditamos em Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. A nossa identidade já não é mais de um órfão, de alguém que foi abandonado, mas a nossa identidade é filho de Deus. Poucas pessoas se alegram com isso, né? Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ainda que você tenha sido abandonado, ainda que você seja órfão, você é filho de Deus e essa é a sua identidade. Ser igreja não é simplesmente fazer parte de algo. Como eu falei, muitos podem fazer parte disso. Muitos podem vir aqui participar e celebrar junto com a gente, mas isso não é ser igreja. Ser igreja é você ser um representante de Cristo. É as pessoas olharem para você e não verem o Victor, não verem o Felipe, não verem o Rodrigo, mas verem Jesus através de vocês. É isso que é ser igreja. Ser igreja é nós carregarmos a presença de Jesus, é sermos uma imagem e semelhança por onde formos. Nós ouvimos bastante isso esse final de semana, não foi? Sermos imagem e semelhança daquele que nos criou. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é abandonado, a nossa identidade não é pecador, a nossa identidade é filho de Deus e é nela que nós devemos nos apegar. Uma vez entendido qual que é a nossa identidade, o que nós precisamos entender? Repita comigo: propósito. Quem somos? Para que existimos? Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. A igreja, ela tem um propósito muito claro. Só que muitas vezes esse propósito ele fica escondido atrás de tantas camadas que muitas vezes nós mesmos criamos. Camadas que nós, como participantes, colocamos. Dificuldades, problemas que nós encontramos no meio do caminho. Situações que muitas vezes nos fazem desanimar. E muitas vezes nós achamos que a igreja já não tem mais sentido. E é por isso que muitas vezes a gente vive naquele pensamento de que antigamente era muito melhor. Quando vocês tiveram saudade daquelas igrejas antigas, onde o fogo pegava? Isso é clássico, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo tem saudade. Mas muitas vezes esse pensamento, essa atitude, é porque nós esquecemos do real propósito da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não foi feita para você. Nós não estamos aqui sentados adorando ao Senhor porque nós queremos receber alguma coisa. Nós estamos aqui porque nós viemos adorar a um Deus vivo. Só que muitas vezes nós confundimos e achamos que a igreja é um shopping center onde eu venho e consumo coisas. Não, a igreja é para você entregar aquilo que você tem. A igreja é para você entregar o seu coração, derramar a sua adoração ao Senhor. E não fazer isso de forma individual, mas fazer como um corpo. Nós estamos aqui porque existe um propósito.
sermos aperfeiçoados e encorajados para quê? Para cumprir a nossa missão, fazer Cristo conhecido. Essa é a nossa missão. A nossa missão vai muito além de nos reunirmos aqui para cultuar. Nós somos chamados para discipular. Nós somos chamados para anunciar. Nós somos chamados para servir. Bom, pastor, mas eu participo do voluntariado. Eu não estou falando de servir aqui dentro, eu estou falando de servir lá fora. Quantos aqui já ajudaram um velhinho a atravessar a rua? Parabéns. Quem sabe outros não tiveram a oportunidade. Mas nós não estamos aqui na terra para sermos autossuficientes. Nós não estamos aqui para nos suprirmos internamente. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é alcançar todas as nações da terra. É sermos imagem e semelhança daquele que nos criou. Esse é o legado que Jesus nos deixou. O legado que Jesus nos deixou é a grande comissão. Esse é o nosso propósito. Versículo 16 diz o seguinte: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Esse é o propósito das nossas vidas. A nossa existência deve fazer o mundo enxergar a luz de Cristo. Como nós vivemos deve resplandecer a luz de Cristo. O maior legado que um homem, uma mulher ou qualquer pessoa pode deixar é fazer uma pessoa ser transformada pela graça de Jesus, ser alcançada por ela. Existe tanta alegria quando nós vemos um pecador se arrepender. Existe tanta alegria quando uma pessoa decide declarar Jesus como Senhor da sua vida. É muito bom nós vermos que Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. Ele não mudou e jamais mudará. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós deixamos a nossa missão de lado porque nós achamos que Jesus ainda não faz mais. Nós deixamos de orar pelas pessoas porque nós temos medo da reação. Nós deixamos de orar por um enfermo porque achamos que ele pode não ser curado. E se não for, está tudo bem. Mas muitas vezes nós condicionamos a nossa missão à resposta dos outros. E aí eu volto no primeiro ponto, isso é falta de identidade. Porque se nós entendemos quem nós somos, independente se a resposta vem ou não vem, a gente ora. Independente se a resposta vem ou não vem, a gente continua evangelizando, a gente continua falando, a gente continua pregando sobre Jesus. Jesus é o mesmo. Nós é que mudamos. Nosso propósito não é só receber o evangelho, não é só retê-lo pra gente, mas é anunciá-lo. E aí você está pensando, quem sabe, mas eu não sou um grande pregador, eu não consigo me expressar bem. A sua vida fala. As suas ações diante das dificuldades falam. As suas ações diante da tentação falam. Como você age diante daquilo que o inimigo tenta enviar para te afrontar. E muitas vezes nós estamos apegados a simplesmente palavras. Pergunto para vocês, uma lamparina fala? Mas ela acesa, todo mundo percebe. E muitas vezes o que nós precisamos aprender é isso. Nós estamos esperando ter as palavras certas, quando o que nós deveríamos ter é a atitude certa. É isso que nós precisamos aprender. Cristo não espera que você seja um grande pregador, porque se todo mundo fosse pregador, esse palco ia ficar pequeno. Se todo mundo fosse cantor, esse palco ia ficar pequeno. Mas Jesus chamou todos nós para sermos discípulos dele. Discípulos que olham e falam: eu quero ser como ele. Eu não quero só conhecê-lo, mas eu quero fazê-lo conhecido.
Nós precisamos aprender que isso é o nosso propósito. Terceiro princípio que nós precisamos aprender, quero que você repita comigo: testemunho. Sermos testemunhas vivas de Cristo. E eu estava em dúvida dessa mensagem até meu pai chegar aqui e falar que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Mostrei para o pastor Tiago, eu falei, tá aqui. Porque quando nós entendemos nossa identidade, entendemos o nosso propósito, nós vamos ser testemunhas vivas de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Testemunhar não é apenas falar de Jesus, é viver de uma maneira com que as pessoas olhem para você e vejam Jesus em você. As pessoas terem a capacidade de muitas vezes te confundirem e dizerem assim: eu não te reconheço mais. Muitas vezes a gente usa essa frase pro lado negativo, né? A pessoa era tão boa e agora já não é a mesma. Mas o que nós precisamos aprender e trazer para as nossas vidas é que nós precisamos fazer com que as pessoas já nos reconheçam mais. Há um tempo atrás o pai até comentou um testemunho, o pastor Abe Uber, né, que ele foi na casa de um pastor e o pastor falou, né, é como se eu estivesse recebendo Jesus na minha casa. Forte isso. E aí nós olhamos, nossa, é inalcançável, e não é. Não é inalcançável nós sermos confundidos com Jesus. Eu não estou falando de divindade, eu estou falando de ações humanas que o próprio Cristo demonstrou. É possível sim nós não reagirmos com rancor, com raiva diante da raiva. É possível sim nós amarmos quando estão nos espancando. A internet deu tanta voz para, desculpa a expressão, idiotas, que mostram pra gente que se nós acordarmos 5 horas da manhã, fizermos um protocolo, nós vamos vencer em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque eles mostram uma coisa e escondem outras. Mostram perfeição, mas escondem depressão, escondem angústia, escondem dificuldades, escondem parcelas que estão pagando, escondem tantas coisas. E muitas vezes nós achamos que existe uma fórmula mágica para nós vivermos uma vida perfeita. A vida perfeita que nós vamos encontrar é na pessoa de Jesus Cristo. A vida perfeita é na pessoa de Jesus Cristo. Porque é Ele que diante da morte pode dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nosso padrão não é fulano A, fulano B, o nosso padrão é Jesus Cristo. Ainda que falem que você tem que fazer isso ou aquilo, o nosso padrão sempre será Jesus Cristo. Deixar um legado está atrelado a isso, a você entender que Jesus é o nosso padrão de fidelidade. Jesus é o nosso padrão de entrega. Jesus é aquele que deixou o maior legado para as nossas vidas. Se queremos deixar um, nós precisamos olhar para Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva.
A sua vida evidencia a Cristo. A sua vida comunica quem Deus é. A pergunta é: que tipo de Jesus as pessoas estão vendo em nós? Que tipo de Jesus as pessoas estão vendo na nossa vida? Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, nós vemos homens que foram marcados por Ele. Homens que eram falhos, tão falhos quanto nós, muitas vezes. Homens que o traíram, o abandonaram, mas que foram alcançados pela sua graça. Os discípulos foram alcançados pela graça de Jesus. Os discípulos foram alcançados pelo seu exemplo. E esses discípulos entenderam o seu chamado. E por entenderem o seu chamado, entenderem que por mais que eles tivessem o traído, por mais que eles tivessem o abandonado, eles ainda eram filhos de Deus. E entenderam isso e começaram a cumprir a sua missão e o seu chamado. E decidiram viver como testemunhas dele. Ainda que isso lhe custasse a própria vida. Como cartas vivas eles viveram e morreram também. Atos capítulo 17, versículos 5 e 7. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. E invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Algumas versões vão dizer, da maneira como meu pai falou aqui: aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. Homens que entenderam o seu chamado, homens que entenderam quem eles eram em Cristo, estavam perturbando. E não estavam sendo desordeiros, eles estavam perturbando, porque a mensagem que eles carregavam transformava o lugar onde eles passavam. Homens que muitas vezes faziam... esqueci o nome da palavra. Mas como é que é? Cachorrada, vai. Cachorrada. Todo mundo entende, né? Fica fácil de entendimento. Não fazem mais, porque encontraram Jesus. E é isso. Porque quando a mensagem do Evangelho chega sobre uma pessoa, ela produz transformação. Se não produziu é porque não foi a mensagem do Evangelho que chegou. Mas se chegou a mensagem do Evangelho, aquele que trai não trai mais, aquele que mata não mata mais, aquele que rouba não rouba mais, porque o Evangelho de Jesus transforma. E aqueles homens entenderam a mensagem, eles entenderam o chamado, e por isso eles mudaram o mundo. Ou vocês acham que nós teríamos isso aqui nas mãos se 12 homens não tivessem escolhido cumprir a missão de Cristo? A verdade é que hoje está muito fácil e nós fazemos muito menos. As nossas vidas não são colocadas em risco quando nós falamos de Jesus. As nossas vidas não são colocadas a prêmio se nós falarmos que temos um rei, e esse rei é Jesus. O que nos falta para fazermos mais? O que nos falta para vivermos e cumprirmos a missão que Cristo nos deu? Eu tenho certeza que os homens que foram nesse retiro entendem isso hoje. E sabem da responsabilidade que tem dentro dos seus lares. Mas eles sabem também que o retiro acabou. E que amanhã você não vai acordar às 7:30 da manhã fazendo devocional. Amanhã você não vai ter o café pronto, o almoço pronto, o café da tarde pronto, nem a janta.
E a realidade vai chegar. Só que o que nos firma é entendermos que nós somos filhos de Deus. E que a missão de Cristo não muda, eu esteja num retiro ou não, ela não muda. E eu preciso ter essa convicção para que eu possa viver aquilo que Cristo deseja que eu viva. 12 homens mudaram a história. Hoje nós temos 250, 270 pessoas. E se cada um de nós decidir viver e cumprir a missão de Cristo? Foi algo que foi falado no retiro, se cada um levar mais um ano que vem, já passam de 100 homens. Nós precisamos aprender e cumprir a missão de Cristo. Nós fomos chamados com um propósito, nós não devemos viver como se nós estivéssemos apenas sobrevivendo. Mas nós devemos sim cumprir a missão. E agora eu chego no quarto princípio. E particularmente esse é o princípio que mais tem falado comigo nos últimos dias. E é algo que é inevitável. E se nós não aprendermos, nós jamais cumpriremos a missão de Cristo. Jamais cumpriremos a missão de Cristo se nós não entendermos esse quarto princípio. Quero que você repita comigo: unidade. É difícil, mas é o poder do corpo. E esse poder, ele está na unidade. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim como o corpo tem muitas partes, a cada parte tem uma função específica. O corpo de Cristo também, somos diversas partes de um só corpo e nós pertencemos uns aos outros. A força da igreja, ela não está condicionada no pastor. A força da igreja, ela não está condicionada no ministério de louvor. A força da igreja não está no ministério de evangelismo. A força da igreja não está no ministério de voluntariado, não está no ministério infantil. Mas a força da igreja está na unidade do corpo. E eu estava falando, acho que com a irmã Evan, na mesa, e nós falamos da importância que um abraço na porta tem. Pessoas que muitas vezes nunca recebem um abraço durante a semana, chegam na porta e são abraçados. E muitas vezes nós valorizamos, como nós lemos aqui, partes mais honrosas, e negligenciamos outras partes que nós consideramos pequenas. E o que nos faz pensar isso é porque nós não entendemos que o corpo é um só. E que cada parte tem o seu papel. Menos honrosos, mais honrosos, não importa, o corpo é um só. Quando sofrem, sofrem junto, quando se alegram juntos. E nós precisamos aprender que nós devemos ser um. Porque se nós somos um, nós sabemos que nós temos uma única missão. Nós não temos missões diferentes, o chamado de Jesus para nós é o mesmo. Jesus não falou, você vai ser médico, você vai ser o doutor. Não, o chamado que está aqui, a grande comissão é ide e fazei discípulos. Esse é o chamado, é a missão de Cristo para as nossas vidas. Só que muitas vezes nós queremos viver divididos. Nós queremos que partes do corpo funcionem independente. E não entendemos que a divisão ela nos enfraquece. Só que a unidade nos fortalece. Tantas pessoas que param na sua caminhada porque não entenderam que fazem parte de um corpo. Não entenderam que estão inseridas em um corpo que está ali para suportá-las. Que estão ali para ajudá-las, para supri-las, para carregá-las no ombro. Então nós precisamos aprender sobre unidade. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 3, rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Façam todo o esforço para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz.
Eu tenho lido um livro ultimamente, e eu estou lendo até ele devagar, porque eu não quero acabar, porque é muito bom. Mas o livro se chama Até que Sejamos Um, do Francis Chan. E ele fala sobre a unidade do corpo nesse livro. E cada página que você lê é um tapa na sua cara, porque como nós não temos a capacidade de ser o corpo de Cristo. Como no dia a dia muitas vezes nós abandonamos a unidade para não sacrificar o nosso conforto. Quantas vezes nós abandonamos a unidade porque nós não queremos nos expor. E tem uma frase que ele fala que o mundo não crê porque eles não veem uma igreja unida. E agora eu quero que você comece a refletir. O pastor falou isso há umas semanas atrás, que o mundo hoje olha para a igreja e faz chacota. Homens que, como eu falei, idiotas, usam o púlpito da igreja para promoção, usam o púlpito da igreja para fazer brincadeiras, meninice. E lá fora nós somos conhecidos como isso. Pessoas... E aí eles olham, a gente está brigando e fazendo chacota junto com eles, muitas vezes. Rindo de nós mesmos. E eles olham assim, vocês não são um só? Porque eles não conhecem as divisões, eles não conhecem como é que funciona dentro. Então quando eles olham de fora, eles olham para uma igreja. A igreja evangélica. E nós, por não entendermos e não termos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de suportarmos as diferenças, nós estamos trazendo uma consequência que é: o mundo não conhece a Cristo, porque nós não conseguimos revelar Cristo através da igreja. Nós não conseguimos revelar a Cristo através da igreja, porque as pessoas têm medo da igreja. Eu conversava com alguém esses dias atrás, e eu não lembro quem foi, mas ele falou: cara, na verdade, quando eu vim para a igreja eu vim com medo, mas quando eu entrei eu vi que era diferente do que apresentava lá fora. E eu vi que é tão unido, que é tão próximo. Só que essa não é a imagem que nós passamos, porque nós brigamos com nós mesmos. Nós apontamos os nossos erros publicamente, porque nós não temos a capacidade de sentar e corrigir e conversar. E aí nós preferimos fazer divisões do que sentar na mesa e corrigir, ou sentar na mesa e confessar o erro. Porque apontar é muito fácil, mas quando nós precisamos sentar e falar: eu errei, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter feito assim, nós fugimos, nós preferimos a divisão. Só que nós não seremos igreja plenamente enquanto não entendermos que nós precisamos ser um só, e um só em Cristo. Porque a unidade do corpo serve de testemunho para o mundo. A unidade do corpo serve de testemunho para o mundo. A oração de Jesus antes de ir para a cruz. Tem coisas que às vezes a gente passa assim, lê a Bíblia e não para e pensa. Mas a oração de Jesus antes de ir para a cruz, João capítulo 17, versículo 20 e 21. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós podemos revelar a Cristo através da unidade do corpo. E muitas vezes nós estamos preferindo a divisão. A oração de Jesus, ela nos mostra que a unidade da igreja é como o Pai se revela à humanidade. Quando desunidos, nós perdemos a capacidade de revelar ao mundo o amor, a graça, a misericórdia de Jesus.
Porque a igreja ela não foi fundada para ser um clube, a igreja foi fundada para ser uma expressão de Cristo na terra. Clube todo mundo faz, mas manifestar a Cristo não é todo mundo. E nós precisamos carregar essa essência de Cristo, para que nós possamos apontar para as pessoas o evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação. Não o evangelho de tudo perfeito, mas o evangelho de provisão. O evangelho de Jesus é o que nós precisamos apresentar às pessoas. A unidade, ela não é uma sugestão, ela não é algo que nós podemos implementar. Porque nós temos meios de fazer uma unidade. Se você participa de um GC, você sabe disso. Nós temos meios e técnicas de fazer com que o corpo se pareça um corpo. Só que o que nos une não é um GC, o que nos une não é uma igreja, mas o que nos une é o Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Unidos no Espírito. Então não adianta eu participar de um GC e achar que eu sou parte do corpo. Muitas vezes você não está sendo parte do corpo. Porque se você não estiver no mesmo Espírito, você não é um com Cristo. A unidade só é possível quando nós estamos rendidos ao Espírito Santo. A unidade só é possível quando nós colocamos o nosso ego de lado, a nossa vaidade, os títulos, as opiniões e até as nossas preferências doutrinárias muitas vezes. Porque muitas vezes a gente fica preso em, mas ele é pré-tribulacionista, ele é pós-tribulacionista, ele é amilenista, ele é pós-milenismo. E nós ficamos assim, não vou conversar com ele. Não preciso ter comunhão com ele, mas nós somos chamados para ser um só corpo. E aí agora eu quero que você reflita, porque muitas vezes você parou de falar com pessoas porque elas não vêm nessa igreja. Isso só mostra que o evangelho não é o evangelho de Cristo. Porque o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. O que nos une é muito mais forte daquilo que nos separa. Porque a salvação em Cristo nós encontramos. Assim como o irmão da A, da B, da C foi encontrado também pela mesma salvação. É isso que nos une. O Espírito nos une em torno da cruz. Ele não nos une em torno de conveniências, ele nos une em torno da cruz de Jesus. Efésios capítulo 4 e versículo 4, continuando que nós lemos, há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E as mesmas pessoas que foram encontradas pela graça foram encontradas pelo mesmo Jesus, pela mesma esperança, e é nele que nós confiamos. A unidade, ela é uma base para um legado duradouro. A unidade é a base para um legado duradouro. Francis Chan vai dizer nesse livro que o maior ataque à missão da igreja não vem de fora. Porque muitas vezes nós falamos, o inimigo está se levantando. E muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes são pessoas que são frustradas, pessoas que estão destruídas por dentro, tentando resolver toda a sua vida de maneira solitária e não entenderam o poder que existe na unidade. Francis Chan vai falar que o maior ataque à missão da igreja vem de dentro, porque nós não aprendemos a viver como família. E eu tenho falado muito sobre isso, porque é uma mensagem que tem entrado muito no meu coração. Muitas vezes, quantos aqui tem família? Ainda que você não goste, você tem família, né, gente? Muitas vezes nós brigamos.
Muitas vezes nós divergimos em opiniões. Muitas vezes nós conflitamos e temos atritos. Mesmo tendo essas coisas, nós continuamos sendo o quê? Família. Família é família. E quando nós entendemos que nós fazemos parte da família de Cristo, nós começamos a aprender que, independente se o irmão não gosta do jeito que eu me visto, não gosta do jeito que eu falo, família é unida por sangue. E o que nos une é o sangue de Cristo. Família é unida por sangue, o que nos une é o sangue de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. Nós fazemos parte da família de Deus. Se nós quisermos deixar um legado verdadeiro, nós precisamos reaprender a ser família. E é tão bom, né? Porque você senta na mesa e parece que todas as suas preocupações vão embora. E quando nós aprendemos que a igreja é assim também, quantas coisas não mudarão na sua vida? Muitas vezes a gente chega, fala da nossa semana e no GC e a gente percebe que temos tantas dificuldades, né? Temos tantos problemas, tantos desafios, tantas coisas que precisam ser vencidas diariamente. E eu particularmente, quando vou para o meu GC, muitas vezes eu também estou assim, com situações, com coisas que estão roubando a nossa paz. E aí você chega lá e você fala, eu estou passando por isso. E aí o que você olha no olho das pessoas não é um julgamento, mas é um amor. É um amor que só é possível através do sangue de Cristo. É um amor de pessoas que entenderam que eles não estão aqui dentro competindo um com os outros, mas são pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho. São pessoas que foram encontradas pelo amor de Cristo, encontradas pela sua graça, encontradas pela sua misericórdia. Então não importa se você faz isso ou aquilo, importa que você foi encontrado pelo mesmo sangue que eu. E nós precisamos nos apegar nessa convicção de que nós fomos encontrados por um Cristo. Um Cristo que não merecia sofrer o que sofreu, mas mesmo assim se entregou com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, para que nós fôssemos enxertados na família de Deus. E é isso que nós devemos nos alegrar, porque nós fazemos parte de uma grande família. E é a família que nos suporta, é a família que nos encoraja, é a família que nos impulsiona. Como eu falei, pode ser que muitos de vocês não tenham um bom relacionamento com a sua família, mas eu tenho uma boa notícia: você encontrou a família de Deus. A família de Deus não é a sua família terrena. Se você não encontrava amor aqui, você tem amor. Se na sua família você encontrava julgamento, aqui você tem compreensão. É isso que nós precisamos aprender, porque nós somos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. É Ele que nos sustenta, é a família de Deus que nós precisamos nos apegar. O legado da igreja será tão forte quanto a unidade do corpo. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Sabe, queridos, muitas vezes a gente conflita muito porque a gente ama pouco. A gente conflita muito porque a gente ama pouco. Situações que muitas vezes fala: poxa, o irmão pisou no meu calo, o irmão pisou no meu tênis, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. E aí você só fica apontando, mas você não tem a capacidade de olhar para ele e falar: irmão, eu te amo. Porque o amor, ele quebra barreiras.
E como um corpo, nós precisamos estar unidos pelo amor em Cristo. É isso que nos une. As nossas diferenças não podem nos separar quando o amor de Cristo está em nós. Quando somos um, nós refletimos a Trindade. Nós refletimos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A unidade é o testemunho mais poderoso que nós temos para apresentar para o mundo. Quantos de vocês já encontraram alguma pessoa que muitas vezes ficaram constrangidas pela forma como nós nos relacionamos? Eu já encontrei pessoas que, olha assim, cara, eu não entendo, vocês se amam muito. E é isso que as pessoas precisam ver. As pessoas não precisam ver em nós raiva, discordância. Não, as pessoas precisam ver em nós um corpo unido por um só Espírito. O mundo não precisa de uma igreja perfeita, mas de uma igreja que ama a Cristo acima de todas as coisas e é unida pelo mesmo sangue. E o quinto princípio dessa noite, repita comigo: legado. O que nós deixamos para as próximas gerações? Legado vem da palavra em latim legatus, que quer dizer enviar um representante. Na perspectiva cristã, deixar um legado é cumprir o chamado de Jesus, de Mateus 28, versículo 19, que é fazer discípulos. Não é sobre fama, não é sobre patrimônio, não é sobre a igreja ter uma grande estrutura, como foi falado aqui hoje. Não é sobre a igreja ter as melhores condições, a melhor transmissão ao vivo, os melhores louvores, os melhores equipamentos, o melhor espaço para a igreja ser aperfeiçoada. Isso não é legado. Mas legado é ter uma igreja que tenha a capacidade de refletir o caráter de Cristo. O maior legado que uma igreja pode fazer é transmitir intencionalmente o amor e a graça de Cristo sobre as outras pessoas. É como Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2:2, e o que de mim ouviu diante de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, capazes também de ensinar a outros. O legado está nas nossas mãos. Não nas mãos só de homens, não nas mãos só de mulheres, mas nas mãos do corpo de Cristo, que precisa apresentar ao mundo a graça, o amor, a misericórdia, a salvação. Legado é uma missão que continua. É uma corrida de revezamento, né? Onde um para e outro continua. É isso, o legado é nós passarmos o bastão para a próxima geração. Quando nós lemos legado é um pilar deixado para a nova geração, são fundamentos que são estabelecidos por nós para que outros possam continuar a missão. Agora eu te pergunto, imagina se cada geração precisar começar do zero. Nós estamos aqui hoje porque fundamentos foram lançados para que nós estivéssemos aqui. Pessoas sangraram, morreram para que essa palavra chegasse até nós. Legado é isso, é construir, fundamentar para que pessoas possam continuar a mesma missão. Legado não está em eventos que nós vamos nos lembrar, mas o legado está nas pessoas que nós formamos. É no caráter de Cristo sendo colocado dentro de você. É Jesus sendo formado no seu interior. O que nós precisamos é formar novos discípulos, discípulos parecidos com Jesus, para que o reino de Deus avance. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos, alcançando a plena medida da estatura de Cristo. Esse é o maior legado que eu, você, nós como igreja podemos deixar.
sermos aperfeiçoados por Cristo a ponto de que nós possamos refletir a sua imagem, refletir quem Ele é, entregar a sua graça, o seu amor, amar as pessoas incondicionalmente, viver assim como Jesus viveu, amar assim como Jesus amou, repreender assim como Jesus repreendeu. É isso que nós precisamos aprender para que nós possamos construir um legado que perdure por gerações. Identidade, propósito, são aquilo que fundamenta o quanto nós vamos ser testemunhas de Cristo. Unidade. Isso vai nos levar a construir um legado sólido, onde Jesus é glorificado, onde o nome dele é conhecido, e nós nos tornamos mais parecidos com Ele todos os dias. Eu já passei do meu horário, eu quero que você fique de pé.